Em 2019, eu postei um vídeo aqui de um pastor que ele estava abordando, que ele abordou, melhor dizendo, em um contexto muito bem elucidativo sobre o código da Bíblia. E dentro desse código da Bíblia, das quais multidões não acreditam, mas que está ocorrendo diante dos nossos olhos, foi sobre o anexo das colinas de Golã. É sobre o que eu vou falar agora, neste vídeo, sobre esses territórios, tá? Deixa eu voltar para o início aqui, porque a página carregou. Então é o seguinte, para que você entenda a respeito desses anexos, desses territórios que serão anexados perante a Israel, nesse plano de paz, dentro dessa estrutura do plano de paz de Donald Trump, eu peço para que você acesse esse vídeo, acesse o link que está na descrição do vídeo, para você entender esta parte do código da Bíblia, que fala exatamente dessas profecias sobre as colinas de Golã, das quais o Donald Trump está por dentro, ele que está promovendo dentro dessa estrutura, deste plano de paz, a anexação desses territórios, ou seja, das colinas de Golã, frente ao Estado de Israel. Isso é profético e está ocorrendo. Vamos ver só em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5:3 diz exatamente sobre o seguinte: pois que quando disserem a paz e segurança, aqui pessoal, 3, tá? 1 Tessalonicenses 5:3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Observem o seguinte: a paz e segurança é o que está promovendo dentro de uma estrutura, dentro desta anexação, das colinas de Golã para com o Estado de Israel, está promovendo justamente o quê? O plano de paz. Só que é o seguinte, muitos teóricos da conspiração usam esta estrutura propagada pelo Donald Trump, esse plano de paz, diante dos anexos das colinas de Golã, eles utilizam da história de que Donald Trump é o anticristo, de que o genro do Donald Trump é o anticristo, utilizando através desse pretexto de que o Trump está promovendo a paz. Só que ao contrário, pessoal, não será os Estados Unidos, não será o Donald Trump, porque os Estados Unidos nunca se comportou como menciona muitos trechos da Bíblia a respeito dos inimigos de Israel. Porque os Estados Unidos, assim como poucos países, dos quais o Brasil neste momento, apoia o Estado de Israel, muitos inimigos, dos quais não são os Estados Unidos, são eles que farão exatamente ao contrário do que o Donald Trump está promovendo. Então eles usam deste trecho, utilizam essa passagem de 1 Tessalonicenses 5, utilizam deste argumento para jogar nas costas de Trump e ainda convencerem as pessoas de que o genro do Donald Trump, ou o próprio Donald Trump, é o anticristo que vai se comportar como um inimigo de Israel, e não é. O inimigo de Israel, para o fim dos tempos, que está diante desse plano de paz, do qual acabei de mencionar para vocês, sempre foi e será os velhos inimigos de Israel, como por exemplo o antigo Império Otomano, impérios que envolveram a Síria, pode ser a própria Síria, num futuro muito próximo. Então, neste contexto, onde está sendo elaborado a anexação, e aí eu peço para que vocês assistam esse vídeo aí,
tá? Do pastor que fala sobre o código da Bíblia diante das colinas de Golã, para que vocês entendam exatamente isso. Nós estamos diante dos sinais, os sinais estão acontecendo a todo vapor, né? O coronavírus faz parte destes sinais, porque a segunda onda que virá após essa quantidade enorme de pessoas infectadas, de pessoas mortas, de pessoas curadas, vai vir a segunda onda, que será muito maior ainda, né? Infelizmente, que será o impacto econômico. Desemprego, pessoas passando fome. Infelizmente, essa será a mais dura realidade que vai acontecer na segunda onda. Então é o seguinte, pessoal, eu vou tentar aqui simplificar para que as pessoas entendam, né? Para que as pessoas que estejam fora desse contexto tenham talvez um entendimento um pouquinho mais, um pouquinho razoável. O embaixador dos Estados Unidos diz que Washington está pronto para reconhecer a anexação dentro de semanas. A anexação, ela se refere a esses territórios que, para você entender sobre as colinas de Golã, sobre este contexto de plano de paz de Trump, você tem que assistir aí embaixo. Clique, acesse esse vídeo que está aí abaixo e depois retorne aqui com essas informações para que vocês entendam, certo? Isso vai acontecer, não tem como fugir disso. Então, continuando, David Friedman disse ao jornal que aplicar a soberania em partes da Cisjordânia depende de Israel, desde que seja feito dentro da estrutura do plano de paz de Trump. Este plano de paz de Trump, pessoal, não significa de maneira alguma que será os Estados Unidos ou o Donald Trump ou o genro do Donald Trump, como muitos andam propagando por aí, que será o inimigo, o principal inimigo do qual é mencionado na Bíblia no fim dos tempos. Não será dessa maneira. Porém, aqui em 1 Tessalonicenses, como mostrei para vocês, diz o seguinte: pois que quando disserem a paz e segurança, a paz, quem está dizendo? O Donald Trump está dizendo, está promovendo a anexação das colinas de Golã perante ao Estado de Israel em uma estrutura de plano de paz, em uma estrutura de paz e segurança. Então estão dizendo, ok? A paz e segurança. Então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Agora é importante frisar aqui uma coisa. Não estou dando data a partir do momento que essa estrutura promovida pelo Donald Trump for executada, certo? Não temos data. Agora temos que ficar atentos no futuro a partir do momento que isso realmente for concretizado, que isso for realizado, né? Então, dentro desta estrutura que está sendo promovida por Trump, que não é o anticristo, né? Pelo contrário, os Estados Unidos sempre apoiaram o Estado de Israel, como alguns poucos países, né? E que agora o Brasil, neste atual momento também, digamos que é um certo apoiador de Israel, não serão os inimigos de Israel. Quem? Para que as pessoas entendam, no contexto apocalíptico a respeito do fim dos tempos, antes da volta de Cristo, né? Todo o princípio das dores, antes do princípio apocalíptico, é necessário entender, dentro do contexto bíblico, que não será nenhum país diferente dos quais estão mencionados na Bíblia, dos quais sempre foram inimigos de Israel. Esse contexto ele não vai se alterar. O que vai ocorrer em um futuro breve a respeito dos ataques contra Israel, que é bíblico, não será dos Estados Unidos, não será do Ocidente, de nenhum país que está fora do contexto bíblico. Então qual que é o contexto bíblico
diante dos inimigos que sempre atacaram Israel? É só você pesquisar na Bíblia. É só você pesquisar a respeito do primeiro império, do segundo império, do terceiro, do quarto, até o sétimo império. E o oitavo império, que é citado lá em Apocalipse 17, também não será diferente, né, das regiões e dos países que sempre foram contra o Estado de Israel, sempre foram contra os judeus. Não será diferente disso. Então, afirmo para vocês, com toda certeza, que essa história de que o Donald Trump é o anticristo, de que o genro dele é o anticristo, tudo isso é enganação e não tem base bíblica para que seja aplicada, certo? O Donald Trump, ele está fazendo a estrutura, né? A estrutura que está dita aqui, ó. Pois que quando disserem, quem está dizendo agora? A paz não é um plano de estruturamento de paz? De anexação dos territórios, da anexação das colinas de Golã perante ao Estado de Israel para promover a paz? Não é dito aqui segurança, mas é também para isso. É justamente para quê, pessoal? Para dar mais segurança ao Estado de Israel. Para que o Estado de Israel fique muito mais protegido, né? Sendo anexado essas colinas de Golã ao Estado de Israel. Então, diretamente, quando se fala em paz aqui, em plano de paz, pode-se colocar também plano de segurança. É exatamente o que está ocorrendo aqui em 1 Tessalonicenses 5,3. Trump está dizendo, aqui não é mencionado, né, o nome dele, mas está escrito, pois que quando disserem... Ora, pessoal, se nós estamos diante de vários sinais bíblicos acontecendo, por que nós temos que fazer vistas grossas diante dessa situação? Diante dessa situação, a anexação das colinas de Golã frente ao Estado de Israel. Assistam ao vídeo aí abaixo para vocês entenderem a situação. Beleza? Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.